escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, turma teens da nossa escola dominical. Estão prontos? Vamos lá? Nossa revista tem como tema principal uma viagem pela história da redenção. Essa história linda de redenção, de salvação. Estamos vendo histórias que nos revelam o amor de Deus por nós. E é claro, o amor e o cuidado que Deus tem com cada um dos personagens que estamos estudando. Deus tem um propósito, teve um propósito para a vida de cada um desses personagens. E é claro, Ele tem um plano para a sua vida também. Vamos então começar com uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma vez estudarmos mais um pouquinho da Tua Palavra, Senhor. Abra, ó Pai, o nosso entendimento, fala conosco, Senhor, através deste estudo. Transforme a nossa vida, Senhor, transforme a nossa mente, para que cada vez mais a gente possa confiar em Ti, Senhor, e entregar as nossas vidas nos Teus caminhos, aceitar o Seu plano para a nossa vida, ó Pai. Fica conosco, Senhor, fique com nossa família. Obrigada, Senhor, pela nossa saúde, porque o Senhor nos ama e o Senhor sempre, sempre nos dá muito mais do que nós precisamos. Eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Bom, eu já sei que você é um cristão, certo? Mas o fato de você ser cristão é só alegria na sua vida? Tudo dá certinho na sua vida? Ou será que as coisas não saem muito bem do jeito que você planeja? E quando as coisas dão errado, como é que você se sente? Você fica pensando, nossa, onde está Deus em tudo isso? Será que Deus não está vendo tudo isso? Você fica se perguntando, mas por que comigo? Poxa Deus, eu sou cristão, eu leio a Bíblia, eu oro, estou tentando fazer tudo direitinho, por que acontecem essas coisas comigo? Bom, ser cristão, andar com Deus, procurar fazer a vontade de Deus, estudar a Bíblia, orar, ir à igreja, enfim. Ser cristão não significa que tudo vai ser um mar de rosas na nossa vida. Nós vamos ter muitos problemas, nós vamos ter muitos desafios nessa nossa caminhada. E assim, muitas vezes, coisas ruins acontecem. Hoje então, a lição número 6. Que sonho mais estranho? Sonho. Tem alguns personagens na Bíblia que tiveram sonhos. Hoje nós vamos falar sobre José. Está lá em Gênesis, pega aí sua Bíblia. Está em Gênesis capítulo 37. A partir do capítulo 37, começa a narrativa da história de José. Gente, é uma história tão linda, daria um livro de romance para se comprar na livraria da cidade. Maravilhosa essa história, gente. Tirem um tempinho, leiam. Assim, é um pouco demoradinho, eu concordo, mas também não precisa ler tudo num dia só, né? Mas é muito legal se você tirar um tempo para ler essa história, para saber todos os detalhes dela. E prestando muita atenção. Mas vamos lá. A partir do versículo do capítulo 37, tá o subtítulo assim: José vendido pelos irmãos. Ah, agora você se lembrou qual é essa história, muito bem. Então, para você que não lembrou ou não tá muito bem certo, eu vou tentar fazer um resumo, mas olha, é difícil resumir, mas vamos lá. José era filho de Jacó.
Aos 17 anos, ele ajudava os irmãos a pastorear as ovelhas, cuidar do rebanho. Mas ele era o filho preferido de Jacó. Então, vocês já percebem que rolam uns ciúmes aí, né? Pois é. Ele deu uma túnica de mangas compridas para o José, porque isso na época impunha respeito. E os irmãos ficaram muito enciumados. Não bastasse tudo isso, José vivia contando tudo para o pai, o que é que os irmãos aprontavam, o que os irmãos faziam. E os irmãos não gostavam muito disso não, sabe? Eles começaram a ficar bem bravos. Quando José ganhou a túnica, então, eles ficaram muito enciumados. A Bíblia diz que os irmãos não conseguiam mais ter uma conversa pacífica com José, para você ver o clima tenso que estava naquela casa. Bom, aconteceu que um dia José teve um sonho. Ele teve um sonho e ele contou para o pai, para a mãe, para os irmãos. O sonho era que cada um deles tinha um feixe, eles estavam no campo amarrando os feixes, e os feixes de trigo, com certeza deve ser de trigo, eles se levantaram e os feixes dos irmãos se curvaram para José. Olha só. Teve também um outro sonho muito próximo, que ele sonhou com o sol, a lua e 11 estrelas, que também se inclinaram para José. José, não sei se foi por inocência ou o que, fez questão de contar esse sonho para o pai e para os irmãos. Aí que os irmãos odiaram mesmo mais ele, do tipo, ele se acha melhor do que a gente, ele já é o preferidinho do papai, agora ainda se acha melhor do que a gente, é ruim, hein, que eu vou me inclinar para ele. Bom, os irmãos falaram, esbravejaram, colocaram para fora a raiva que eles estavam sentindo. José, diz a Bíblia, que guardou para ele os seus pensamentos, tá bom? Bom, acontece que os irmãos ficaram tão bravos e tão enciumados que teve uma vez que os irmãos saíram pastorear. E o pai, Jacó, pediu para José ir atrás deles, porque já fazia vários dias que eles estavam fora de casa, porque eles saíam com o rebanho procurar pastagem, né? E pediu para José ir atrás para ver se estava tudo bem com os filhos e com o rebanho também. E José foi. Quando José conseguiu alcançar os irmãos que estavam muito bravos bolaram um plano de se livrar do José. Qual foi o plano? Bom, num primeiro momento jogaram ele numa cisterna, que é um poço vazio, sem água. E depois passou uma caravana e eles acabaram vendendo José como escravo para essa caravana. Gente, José acreditava em Deus. José seguia Deus. E por que é que aconteceu tudo isso com ele? Você está se perguntando isso? Por que aconteceu tanta coisa de ruim com José? Ser vendido pelos próprios irmãos, ser traído desse jeito? Puxa vida, hein? Mas não parou por aí não, teve muito mais coisa na vida de José. A vida de José não foi fácil não. José seguia Deus, José confiava em Deus, mas nem por isso a vida dele foi fácil. Vamos abrir o livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha o que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas é exatamente isso, tudo. As coisas boas e as coisas ruins. Então, todas as coisas cooperam, colaboram, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas até as coisas ruins, sim. Olha o que diz, continuando o versículo. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Apesar de tudo, José permaneceu fiel a Deus. As dificuldades não acabaram.
Quando José foi vendido como escravo, ele foi parar no Egito. Ele foi vendido primeiro pelos irmãos para os comerciantes, aí os comerciantes foram até o Egito e venderam ele para Potifar. Potifar é o título do chefe da guarda pessoal do faraó, do rei, tá? E aí ele foi trabalhar na casa de Potifar. Potifar confiava tanto em José que vamos ver o que está lá em Gênesis capítulo 39, versículo 3. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Potifar viu que o Senhor era com José. Tudo que José fazia prosperava. Onde José trabalhava, onde ele colocava a mão, onde ele aconselhava, prosperava. O Potifar viu que o Senhor Deus era com José, andava junto com José. Ou melhor, José andava com Deus, né, gente? Bom, em várias passagens na nossa Bíblia está escrito que com todas essas dificuldades que aconteceu com José, o Senhor o abençoava em tudo que ele fazia. A hora que você lê com mais calma, mais atenção o capítulo todo, você vai observar isso. Bom, ele estava lá trabalhando na casa do Potifar como escravo, ele estava trabalhando lá. Potifar confiava tanto nele que transferiu todos os bens para José administrar. Um dia ele se envolveu numa coisa meio estranha com a esposa do Potifar, mas como ele amava a Deus, ele não pecou. Porém, a esposa de Potifar inventou uma história, mentiu, e com isso José acabou indo para a prisão. Bom, na prisão ele interpretou sonhos, o sonho do padeiro, o sonho do copeiro, e 2 anos depois o copeiro se lembrou de José quando o próprio faraó teve uns sonhos e ninguém da época, os conselheiros do faraó não conseguia decifrar o que significava aquele sonho, e isso estava tirando a calma, tirando a tranquilidade do rei, e ele mandou então chamar todas as pessoas que tivesse por ali que pudesse ajudá-lo. E o copeiro lembrou-se de José, falou de José para ele, e o faraó mandou ir buscar José. José foi então até o palácio, interpretou o sonho do faraó, e assim, percebam que José interpretou o sonho do faraó, mas não por ele ser o inteligente, ele é o cara, não é isso. Deus deu a interpretação para José, e o mais lindo de tudo é que não foi só a interpretação, Deus deu a solução também do problema. O sonho do faraó era aquela história das vacas gordas, das vacas magras. Lembra dessa história? Então, isso significava, a interpretação do sonho, o significado do sonho era que o Egito, toda a terra na verdade, ia passar por um período de seca. Ia faltar comida, eles iam passar fome, eles iriam ter grande fome. E como Deus é maravilhoso, através de José, ele deu a solução do problema. Aí o próprio faraó reconheceu Deus na vida de José. Vamos ver onde está isso? Está lá em Gênesis capítulo 41, versículo 38. Disse o faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? O próprio faraó reconheceu o Espírito de Deus na vida de José. Que maravilhoso, gente. Com isso, o faraó o nomeou governador do Egito. Ele era abaixo do faraó, entendeu? Então o faraó era o rei, abaixo do rei vinha José. E José organizou, todos os celeiros ficaram repletos de grãos e o Egito não passou pela fome.
Ele acumulou, ele guardou muita comida nos celeiros, e com isso ele conseguiu alimentar a toda a população do Egito e algumas pessoas também de outras regiões que vinham até o Egito à procura de comida, comprar comida. No capítulo 41, então, de Gênesis, José se torna o governador, e aqui eu vou fazer uma observação para vocês. Observem que tudo de ruim, todas as coisas, todo o mal, tudo que fizeram contra José, Deus transformou em bênção. Sim, José, sendo governador do Egito, ele teve a oportunidade de ajudar os próprios irmãos, que lá na terra de Canaã, onde eles viviam, estava uma grande seca e eles estavam passando por grande fome. E a partir do versículo do capítulo 42, 43 e por aí para frente, vocês vão poder ler depois com mais calma que os irmãos foram até José. Eles não reconheceram José, José os reconheceu, José os perdoou, ele não se vingou dos irmãos, tá? Porque ele era fiel a Deus, ele sabe que Deus nos pede para perdoar, para amar até as pessoas que nos prejudicam. E José tem uma história linda de perdão, de reconciliação com toda a família dele, e aí vai narrar até a morte de José. O que nós temos que entender também é que toda essa dificuldade da vida de José, que Deus transformou todo esse mal, toda essa coisa ruim que aconteceu com José em bem, em bênção, não só para José e a família dele, como para todo o povo de Deus, todo o povo de Israel, todo o povo de Canaã. A partir da vida de José, Deus abençoou as outras pessoas também. Deus sempre está no controle. Deus sempre esteve no controle da vida de José. Muitas vezes nós ficamos tão obcecados e às vezes tão bravos em entender as coisas, por que isso acontece, por que deixa de acontecer. Gente, nós não precisamos entender o porquê. Deus é soberano. Nada acontece se não for da vontade dele. A nós só cabe aceitar e confiar nos propósitos de Deus. Deus sabe o futuro, nós não sabemos. E Ele já tem um plano para a sua vida. Ele tem um plano determinado, Ele tem um propósito, porque tudo que acontecer na sua vida é de acordo com a vontade de Deus. Então, precisamos estar conectados com Deus. Precisamos seguir os mandamentos de Deus, precisamos estudar a palavra de Deus para permanecermos fiéis, não pecar, para podermos viver melhor, vivermos de acordo com a vontade de Deus. Nós, sozinhos, não somos nada. Com Deus é tudo. Deus é tudo na nossa vida. E aí? Você já está se perguntando o que essa história tem a ver com você? Tem tudo a ver com você, tem tudo a ver comigo. Nós precisamos parar de se perguntar o porquê Deus quer assim ou porquê Deus quer assado. Deus é soberano. Ore, peça ajuda a Deus e ao Espírito Santo para aceitar os propósitos que Deus tem reservado para cada um de nós. Afinal, Deus nos ama, Ele sabe o que é melhor para nós. Meus queridos, esta história serve para a gente aprender com José. Aprender que dificuldades nós teremos, e muitas, durante toda a trajetória da nossa vida. Mas, fiéis a Deus e seguindo seus ensinamentos, nós vamos vencer essa batalha. E no final da nossa história, nós teremos a redenção. A linda história que a Bíblia nos conta,
A Bíblia toda nos conta essa história da redenção, da salvação. Deus nos ama e mandou o seu próprio Filho para nos salvar. É essa linda história da redenção que estamos estudando um pouquinho por domingo. Não perca as próximas lições, ok? Beijo para vocês, uma ótima semana. Até a próxima. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, oh. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Oh, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade. Oh, oh. Mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles